Bom, estou aqui com o pastor Silas, pastor Clodoaldo, discipulado. Vamos falar um pouco sobre discipulado. É importante, não é? Talvez seja uma questão meio óbvia, né? Uma vez que vocês são pastores, mas me fala um pouco da sua compreensão da importância do discipulado na vida da igreja. Acho que a gente pode começar discutindo, refletindo um pouco sobre a importância do discipulado. Como é que você enxerga o papel do discipulado dentro da igreja? Olha, eu acordei para isso, eu reacordei para isso nos últimos 2 anos. Eu tinha meio que negligenciado a questão do discipulado. É interessante que o que me levou, me despertou a acordar para a necessidade do discipulado foi uma onda de MDA que veio na minha região e eu fui verificar como que era. Eu não gostei do que eu vi porque tinha uma dose de misticismo muito associado, muito grande, né, com a ideia boa do discipulado. Então eu peguei, saí fora daquilo, não participei daquilo, falei, eu vou só pegar desta onda, vou pegar a parte bíblica que é o discipulado, a importância dele, né? E eu vi que essas igrejas, elas estão realmente crescendo, as que abraçaram o modelo MDA, né, estão crescendo, apesar que eu acho que o crescimento deles, que é bem assim, é um crescimento acentuado, não tem tanto a ver com o discipulado, mas tem a ver com a linguagem neopentecostal que eles adotaram. Igrejas que não eram neopentecostais adotaram uma linguagem e um tipo de mensagem, estilo de liturgia neopentecostal que apela para o brasileiro de uma forma maior. Mas que o discipulado também tem o seu valor ali, eu não nego isso. E na nossa igreja, então faz um ano que nós começamos a fazer isso e tem sido muito bom. Agora, quanto à importância, o que eu descobri, assim como eu faço com qualquer outro pacote que aparece, ou estratégia de igreja, eu fiz com esse pacote MDA também. Olhando para ele, tudo que eles ensinam e tudo mais, eu falei, tem um ponto de verdade, tem um ponto muito legal que é bíblico aí, que volta para a grande comissão, onde não é só evangelizar, batizar, mas é ensinar todas as coisas. É aí que minha igreja estava falhando, pecando ou não sendo tão eficiente como deveria ser, né? Pensando assim, a questão da importância, é óbvio que a importância é porque é mandamento, né? É uma ordenança do Senhor Jesus de fazer discípulos. E então a igreja ela tem esse caráter discipulador, né? E isso tem que fazer parte do entendimento do pastor, do entendimento da liderança da igreja e transmitir isso para a igreja, equipando a igreja para isso, né? Como o apóstolo Paulo disse, né, que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, né, da forma que cada um desempenha o seu serviço. Então o serviço é da igreja e cabe à liderança mostrar que esse é o caráter da igreja, né? Então tanto a liderança quanto a igreja tem que entender que isso faz parte do caráter da igreja. A natureza da igreja ela é discipuladora, né? Então, por isso a importância do discipulado, né? Agora, as estratégias que cada igreja usa, eu sou bem assim aberto a isso, né? Não entendo, eu não consegui ver assim uma estratégia em detrimento de outra estratégia de discipulado, programa de discipulado que uma igreja vai ter. Né? É uma coisa interessante para se falar, né? Para se pensar. Eu entendo que pode ter um programa definido, o programa dessa igreja é esse. Ou como pode não ter um programa definido, o que tem que ter um caráter discipulador, né? Por exemplo, a gente às vezes treina as ferramentas para os membros pegarem aquela ferramenta e fazer discipulado. E tem membros da igreja que se dão muito bem com a ferramenta. Outros eles não conseguem usar a ferramenta. Sim. E aí talvez eles até se sintam mal, porque eles veem outros usando e eles não conseguem usar. Então talvez para ele seja um outro método para que ele possa compartilhar aquilo que ele tem recebido com outras pessoas de forma a formar um discípulo, né? Então o programa, eu entendo que ele é discutível. O caráter não. A importância está no caráter. O caráter da igreja é discipulador, né? Eu acho que parte da minha decepção ou frustração com o discipulado, por grande parte da minha adolescência ou ainda experiência dos primeiros anos de vida cristã, né, era que o discipulado era muitas vezes comunicado como simplesmente era uma agitação, era uma coisa desprovida de significado, era uma coisa muito mecânica, né?
E para mim reacendeu uma chama muito forte, né? Você falou assim, eu fui chamado, reacendeu algo para mim, né? Talvez quando eu comecei a entender que fazia parte de um programa maior do que um programa que eu digo aqui, não evento, atividade da igreja, mas um programa de vida nessa história de redenção, né? Em que Deus está construindo a representação visível na terra. Ele usou assim Adão falhou e tudo caminha para um representante perfeito, Jesus Cristo, né? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem vê a mim, vê o Pai, né? E o discipulado ganhou uma força no meu coração quando eu comecei a entender que discipular alguém tem como objetivo formar o caráter de Cristo. E é assim que a glória de Deus é vista na igreja, quando existem membros parecidos com Cristo Jesus. E aí se tornou uma questão, o discipulado ele não é uma opção para a igreja. É o que a igreja é chamada a fazer. Jesus Cristo deixa isso claro na ordem, lá em Mateus 28, ide por todo mundo, fazer discípulos, ensinando todas as coisas, né? E eu comecei a prestar atenção nos níveis que isso acontece, né? Quando eu paro e penso em discipulado, talvez o que marca para mim, e que talvez eu acho que seria bacana a gente discutir, né? No nosso desejo de ser fiel, nós experimentamos programas, trazemos ideias, e tudo isso hoje eu vejo de uma forma positiva quando eu paro e penso na intencionalidade. Eu acho que é isso que pastores deveriam pensar em termos de discipulado, né? Intencionalidade. Discipulado e ser intencional em tudo, fazendo discípulos, em vários níveis, né? Do púlpito, quando comunicamos a palavra de Deus, estamos criando esse ambiente de graça onde pessoas são transformadas. A palavra é recebida por fé, então elas começam na mutualidade cristã, a viver vida cristã, um exortando o outro, crescendo como discípulos. No nível talvez mais profundo, quando problemas acontecem, eu enxergo o aconselhamento como uma extensão de um discipulado, talvez específico, pastores, líderes maduros, membros equipados com a palavra de Deus, que vão ministrar nessa vida, né? Com que objetivo? Cristo em nós. Acho que isso é discipulado, né? Então ele acontece em vários níveis, muitas vezes intencional, e muitas vezes de uma forma organicamente milagrosa na igreja, em que a palavra é pregada, pessoas enchem o seu coração com Cristo e o que elas falam Cristo. E Cristo é formado em nós, né? E transcende o estudo bíblico. Acho que uma dificuldade que nós vemos na igreja é que discipulado normalmente é entendido como fazer um estudo bíblico 1 a 1. Né? Puxa, tem muito mais do que isso, né? Então a pergunta que fica nessa intencionalidade, como que na igreja é operado? Vamos falar também de questões práticas, né? Nós entendemos esse fluir da palavra de Deus formando discípulos. Agora, quais são algumas ferramentas que podem ser boas sugestões nessa incansável busca intencional de fazer discípulos, né? Como que é feito na sua igreja ou lá na igreja do pastor Clodoaldo, né? A questão de discipulado. Então, até 2 anos atrás, a gente dependia de um programa da estrutura da igreja. A pessoa, ele aceitava Cristo, ele ouvia as pregações. Normalmente, a nossa igreja acaba atraindo pessoas interessadas ao evangelho através das ministrações domingo à noite, é o culto onde temos mais visitantes. Então, as mensagens vão indo, chega uma hora que é lançado o convite para a pessoa fazer uma classe de preparação para batismos, discipular, tirar as dúvidas, sem compromisso de batismo. Nessa classe, eu leciono, eu faço questão de lecionar essa classe por 5 meses. Nós temos batismos 2 vezes por ano. Eu pego a classe e é 5 meses para eu conhecer a pessoa me conhecer as verdades do Evangelho, e pegar a ideia da igreja e a pessoa poder também avaliar se essa igreja é mesmo que eu quero, se é isso que, não só em termos de gente eu conheço, mas em termos de noção teológica, ministerial, se é essa a visão que eu tenho, e me dá a oportunidade de conhecer a pessoa também e saber se essa pessoa quer realmente assumir um compromisso. 5 meses é um bom teste, na nossa opinião. Se a pessoa desiste no meio do caminho, muitos desistem, é melhor que não chegue até o fim, não se batize para não se tornar um membro que vai só dar trabalho para nós. Bom, mas depois disso, eu gastava esse tempo legal com as pessoas, aprendi o nome deles, né, e a gente crescia numa certa todos os domingos. Depois, durante a EBD, eu tenho essa classe e tal. Depois que a pessoa batiza, a gente largava a pessoa. A pessoa dependia dele ser uma pessoa sociável ou não, e se entrosar com uma classe escola bíblica dominical, se entrosar com algum ministério da igreja, os jovens, ou coral, ou algum outro ministério da igreja. E alguns fazem isso, alguns, ao se entrosar, ao encontrar seu espaço num desses ministérios, eles vão se relacionando com os crentes mais maduros e vão crescendo, e vão participando dos cultos e tal, e vão
lendo a sua Bíblia. Mas muita gente, a gente percebe que não tem essa disciplina, não tem essa pegada. O que acontece? A pessoa não cresce como deveria. Então, agora, intencionalmente, a gente decidiu estar ensinando a igreja a importância do discipulado, a importância de eu ser mentoreado por alguém, de eu prestar contabilidade para alguém, numa amizade significativa, e a pessoa, e eu mentorear alguém. Uhum. Então, sempre passando essa ideia que sempre tem alguém acima de você, sempre tem alguém abaixo de você. Sempre tem alguém que você pode ajudar e sempre tem alguém que pode te ajudar. Então, começando pelo pastor, partindo para a minha diretoria estatutária, os pastores leigos que eu tenho na igreja, nós estamos devagar espalhando isso para a igreja. Eu discipulo alguns líderes, esses líderes já vão discipular outros, e eu tenho o tal do estudo bíblico, a gente usa um material antigo chamado Vida Discipular, da Lifeway, um tal de Avery Willis. É um material muito bom, bem ortodoxo, mas a gente não fica, a ênfase não fica no estudo. Uhum. Aquilo ali é só para chegar, e aí, você está fazendo suas devocionais, está lendo a palavra, naquele livro tem um negócio ali, a leitura diária da leitura bíblica, depois o que Deus falou comigo aqui, a pessoa aprende a interagir com o texto e aprender que Deus fala através da palavra, né? E então há uma cobrança nisso daí para ajudar a ver se a pessoa realmente pega o hábito de ler a Bíblia. O crente que lê a Bíblia e ora todo dia, ou 5 dias por semana, que seja, já faz uma grande diferença. É impressionante como que cresce uma pessoa assim e o outro que não tem essa disciplina, como não cresce, né? Mas a gente está agindo dessa forma, de forma intencional. De vez em quando fica meio forçado a coisa, fica meio programa, fica meio... Mas tem aquelas pessoas que estão dando testemunho, que está sendo uma bênção para a vida delas. Interessante que eu estou tendo crentes novos, de 3 anos, 4 anos de igreja, discipulando crentes antigos, porque a questão do discipulado não é tanto conhecimento teológico, é o beabá da vida cristã, sabe? E aí como está a sua vida com Deus, sentar junto, depois do culto, senta 2 irmãos lá, né? E aí como foi tua semana, como está a sua luta, entendeu? E daí orarem juntos, isso daí faz uma tremenda diferença. Nós, pastores, somos super relacionados, nós temos mais amigos e irmãos do que a gente dá conta, mas tem irmãos na igreja que não tem isso daí, e através do discipulado eles acabam se aproximando de uma forma especial de alguém que ajuda a cuidar da alma deles. E é interessante também essa questão de que o discipulado não é uma transmissão de informação. Eu recebi uma informação, agora eu preciso passar essa informação para frente, né? É uma comunicação de vida, né? Uhum. Eu me lembro quando Jesus, com a mulher no poço de Samaria, né? Ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior será uma fonte a jorrar, né? Então é isso que nós comentamos aqui, né? De ser como Jesus e servir de instrumento para que o outro seja como Jesus, né? Acho que é a grande ênfase que tem que ser dada em qualquer método ou programa de discipulado, né? Você ser algo antes de querer ensinar o outro, né? É ser alguém. Lloyd Jones disse que ser crente não é fazer alguma coisa de crente, é ser alguém, né? É ser alguém, né? Então, eu acho que essa é a ideia, a ênfase, acho que a liderança tem que ter dado a questão de discipulado. Realmente, quando a gente ouve a palavra, vem logo à nossa mente, pela nossa cultura evangélica, algum método de estudar algum material, eu aprender aquele material, talvez decorar alguma coisa daquele material e passar para o outro. Aí eu estou tranquilo, né? Sabe que eu aceitei uma vez fazer um discipulado, eu já era convertido, já era seminarista, eu deixei que um casal de adventistas fizesse um discipulado comigo. Eles bateram na minha casa, queria fazer uma série de estudos bíblicos com o senhor, eu não tinha filhos ainda, eu e a Patrícia fizemos. Fiz todas as lições, me deram nota, me deram diploma, nunca mais voltaram na minha casa. Meu diploma, sou formado, cara. Discípulo adventista. E foi jóia, você tirou todas as notas boas, você e sua esposa, está aqui o seu diploma, né? E nunca mais voltou. Então é um repassar de informações, né? Acho que a ênfase é transmissão de vida, né? Vida, ser alguém vida, né? E ajudar. Isso que o Sacha falou é importante. A gente tem que estar vendendo para a igreja essa ideia do tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Paulo falou isso. E ele, como líder, estava ali falando, olha, todo mundo vai imitar alguém. Você vai imitar quem você admira. Nós temos que aprender a admirar a Cristo, conhecer melhor a Cristo. E conhecendo, nós vamos admirá-lo. E admirando-o, nós vamos imitá-lo. E nosso objetivo é esse. O objetivo de cada programação da igreja é adorar a Deus, é isso e aquilo, mas sempre estar
vendo o caráter de Cristo formando em nós. Eu espero que a igreja veja mais e mais de Cristo através das minhas atitudes, ações, palavras, minhas brincadeiras e tal. E eu passo isso para os líderes também, né? Falar, olha, nós temos células. Essa é outra coisa que eu acho que está dentro do nosso assunto aqui. Eu era contra essa ideia de células, eu tinha umas resistências com isso, grupos pequenos nos lares, né? Mas a igreja começou a crescer, gente, e eu comecei a ver que eu não estava dando conta de pastorear o povo, não adiantava ficar colocando mais pastores. E daí partimos para essa ideia de pegar os líderes mais amadurecidos, dar mais base para eles, dar assistência a eles e deixar que eles pastoreiem esses pequenos grupos dos lares. Isso tem sido uma bênção para nós. Isso tem, de certa forma, ido para esse lado também do discipulado, mas aí em pequenos grupos, né? E na nossa igreja tem sido muito bom, interior, funciona muito bem, não sei se na capital, cidades maiores, talvez fica mais difícil, mas nós temos toda semana esses antigamente chamava cultos nos lares, mas são reuniões informais, gostosas, onde as pessoas vêm para conversar sobre o sermão do domingo à noite. Então eu passo para eles, ou o meu pastor de jovens, ele está ouvindo o sermão, ele prepara as perguntas para o pessoal falar aí na prática, isso que foi ensinado. Primeiro você entendeu na teoria, dá uma revisada, depois, e aí? Qual a dificuldade que você tem para colocar isso na prática? Que luta que você tem nisso? Ou conta uma experiência onde você provou essa verdade que foi pregada e proclamada domingo na sua vida e funciona e tal. Então isso tem sido muito legal, muito bom e complementa esse 1 a 1 que também estamos dando ênfase. A igreja está crescendo, gente. Olha, esse caminho do discipulado aí, dá uma preguicinha, a hora que você olha para a teoria, assim, tá todo mundo tão acomodado, tá todo mundo tão bem, não vamos mexer nisso não vai dar certo. Realmente, não é todo mundo que adere, como você falou. Tem aqueles crentes que eles não aderem, mas tem gente que você nem imagina que acaba abraçando, gostando e se tornando um motivador, promotor da ideia, né? Eu acho até que para encerrar a nossa conversa aqui, né, é interessante encorajar pastores que veem programas sendo fracassados, né? Na nossa igreja nós vimos um programa de discipulado que começou bem sucedido, ele teve uma onda e ele fracassou, né? O programa fracassou, né? Uma ideia pragmática fracassou, mas a vida do discipulado continua na igreja enquanto a palavra é pregada, enquanto a palavra é aconselhada e ensinada, né? E isso deve encorajar o coração do pastor de sempre buscar maneiras não pragmáticas, mas práticas, de pôr no dia a dia da igreja aquilo que é a essência da igreja, discípulos em torno de Cristo Jesus, por meio da sua palavra, né? E é uma constante tentativa de ser intencional em produzir Cristo na vida dos irmãos, e os recursos estão aí, é a palavra de Deus e o poder do Espírito. Amém. Amém.